Quando meu marido falou que ele ia começar a levar o meu filho todas as quarta-feiras pra escola, eu me senti muito mal. Porque eu falei, eu que levo ele pra escola, não é ele. E eu comecei a perceber que é maravilhoso. É o momento que eu tenho pra descansar. Eu tenho um momento pra mim, pra relaxar, pra respirar. Oi, eu sou a Tete Calfá e esse aqui é o Entre Amigas, um espaço de conversas reais sobre maternidade, identidade da mulher e a vida após os filhos. Aqui a gente fala sobre o que muitas mulheres sentem, mas nem sempre falam em voz alta. Então respira fundo e vem comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a culpa maternal, se ela realmente existe, ou se é uma coisa que a sociedade impõe nas mães. Existe uma sensação em todas as mães que a gente sente que a gente nunca tá fazendo o suficiente. Então, a mãe que acorda de manhã, leva o filho pra escola, vai pra academia, trabalha, toca tudo do trabalho, tudo da casa, chega em casa, janta, toma um banho, curte o marido, curte o casamento, curte um pouco do filho e vai dormir, sente que não é o suficiente. A mãe que tá amamentando, acorda de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, e durante o dia tá exausta, não consegue curtir o marido, mas passa um pouquinho do tempo com ele, aí vai lá com o filho, sente que não tá fazendo o suficiente. A mãe que acorda de manhã, sai de casa antes do filho acordar, passa o dia trabalhando na labuta, chega em casa, o filho já tá dormindo, acha que não tá fazendo o suficiente. E aí você para pra pensar, a gente realmente tá fazendo o suficiente? Ou é o mundo ao redor de nós que faz a gente sentir isso tudo? Quando eu virei mãe, eu tinha uma imagem da maternidade muito definida, que era: a mãe existe para os filhos, para o marido, para a casa, para a família. A mãe tá 24/7 à disposição. E nos últimos 2, quase 3 anos, eu aprendi que não é bem assim. A mãe, ela sempre vai ser a principal da família. Seja dos filhos, seja da casa, seja do marido. Ela é a principal. Ela normalmente consegue tocar tudo. Mas isso não é a culpa nem da mulher, nem do homem. Da sociedade que há muitos anos atrás foi imposto que o homem trabalha e a mulher que cuida de tudo. Até então a gente vê, babá normalmente é mulher, funcionária, né, doméstica é mulher. Então isso está muito já enraizado na gente. A gente até acha estranho ter uma babá que é homem, uma funcionária doméstica que seja um homem. Isso não quer dizer que a gente não está abertos a essa mudança. Só é às vezes um pouco mais difícil de se acostumar com isso, e tá tudo bem. Um exemplo ótimo disso, pelo menos na minha vida, normalmente os passageiros no carro são as mulheres, quem dirige são os homens. Na minha família é ao contrário. Meu marido não faz questão nenhuma de dirigir e eu adoro dirigir. Então na nossa casa, ele é o passageiro e eu que dirijo, sempre. Acho que as pouquíssimas vezes que ele dirigiu nos nossos 8 anos juntos foram nas vezes que eu peguei voo, estava exausta, e literalmente no dia que meu filho foi nascer. Então assim, 2, 3 vezes no máximo. Sempre sou eu, e eu gosto disso, eu faço questão, e eu acho ótimo que ele não gosta, não faz questão. Então, a gente já meio que quebra esse tabu. E eu conheço outras pessoas também, que quem cozinha nas casas não é a mulher, é o homem. O homem gosta, a mulher não ama cozinhar, não é boa na cozinha. Então, assim, eu sinto que a gente já tá quebrando um pouco desses tabus da sociedade. Mas a culpa maternal ainda é muito grande. Eu ontem tava conversando com uma pessoa muito sobre isso. Como mãe é mãe, pai é pai. E meu marido também teve essa conversa com outra pessoa que ficou surpresa que ele passa, no mínimo, 40 minutos por dia brincando exclusivamente ele e o Ricardo. E ela ficou surpresa. E aí eu parei pra pensar quando ele me contou isso. Eu falei, realmente é impressionante, porque a geração dos nossos pais não tinha isso, dos nossos avós muito menos. A geração millennial, já saiu um estudo sobre isso, é a geração que os pais são mais presentes do que as últimas gerações todas. Então a gente percebe que a culpa maternal, ela existe,
Eu acho que sempre vai existir, mas ela vai diminuindo, porque a gente, né, nós, mães millennials, a gente está impondo para os nossos maridos, para os pais dessas crianças, que filho não é feito por um só, por dois. Então, beleza, eu fiquei grávida 9 meses, mas você também criou esse filho, você também fez esse filho acontecer, também vai educar e vai ajudar a cuidar desse filho. E eu acho que a culpa, ela existe muito dentro da vida da mulher, da mãe, na hora de escolher uma carreira, na hora de abrir mão, às vezes, de um momento seu pelo seu filho, ou vice-versa. Um exemplo ótimo que eu vi recentemente é de uma conhecida minha que voltou a trabalhar depois dos 6 meses de licença maternidade e ela não estava conseguindo dar conta. E tá tudo bem, você não precisa dar conta de tudo. Ninguém é perfeito, muito menos nós. E além disso, assim, a gente ainda tem os hormônios, justamente dos pós 6 meses. Ainda tem os hormônios da gravidez, voltando a menstruar, hormônios que a gente tá aprendendo sobre ser mãe na maternidade, a conexão que é. Então, a gente se sente muito culpada por ter uma carreira. E às vezes abrir mão de dar atenção pro nosso filho para poder atender um paciente, um cliente. Ontem, por exemplo, eu tava na minha dermatologista, fui fazer meu retoque do Botox, que assim, gente, sinceramente, necessário num grau absurdo. Enfim, e ela não tem filho, ela tava contando que quando ela tiver filho, ela vai ter muita dificuldade, porque ela tem uma agenda muito lotada, e ela vê que tem as festinhas, que tem as apresentações, que tem as reuniões, e provavelmente muitos desses momentos ela talvez não vá conseguir participar devido à carreira dela. E ela sabe que ela vai ter que definir se ela vai querer ser aquela mãe 24/7 presente, ou se ela vai querer ser uma mãe maravilhosa, mas com uma carreira. E eu acho que muitas mulheres ainda, eu até, tenho muita dificuldade de definir o que você quer. Se você quer ser uma ou se você quer ser a outra. E realmente, gente, não dá pra ser os dois. E tá tudo bem. Eu tô num momento da minha vida que eu tô sem ajuda nenhuma. Eu tinha babá, minha babá se machucou, tá ficando 6 semanas fora, e eu tô sem um pingo de ajuda. E isso me fez refletir. Porque antes disso, eu tava morrendo de saudade de trabalhar, de passar o dia sentada no escritório, trabalhando, convivendo com outros adultos. E esse mês eu tenho visto que, ok, eu posso, mas eu não posso ser CLT, eu tenho que ter um trabalho que tenha uma agenda extremamente flexível. Por quê? Meu filho estuda das 8 às 3. Então, eu posso trabalhar das 8 até as 2h30. Das 2h30 até as 8h30, eu tenho que estar à disposição pro meu filho. Ele tem 2, quase 3 anos. Ele não pega um Uber sozinho, ele não vai ao banheiro sozinho ainda. Então, eu tenho que estar à disposição para ele. De repente, daqui a 10 anos, eu conseguiria. Agora eu não consigo. E tá tudo bem. E eu tô falando com o maternal não necessariamente só para trabalho, mas também pro momento nosso, pro momento do casal, pro momento de descanso. Quando meu marido falou que ele ia começar a levar o meu filho todas as quarta-feiras pra escola, eu me senti muito mal. Porque eu falei, mas a minha responsabilidade, eu que levo ele pra escola, não é ele. E eu comecei a perceber que é maravilhoso. É o momento que eu tenho pra descansar. Eu tenho um momento pra mim, pra relaxar, pra respirar. Às vezes, no final de semana que a gente também não tem ajuda, eu viro pro medo e falo assim, amor, eu vou sacar 10 minutos no quarto, em paz. E eu fico, ele fica com meu filho brincando. Olha, o filho se diverte horrores. Mas eu fico no quarto, hoje em dia um pouco menos, mas já ficava no quarto, me sentindo a pior mãe do mundo. Quando meu filho nasceu, eu demorei 6 meses pra entender que eu tava com depressão pós-parto. E quando eu admiti que eu tava com, e eu fui procurar ajuda, a minha psiquiatra na época, ela perguntou, por que você se cobra tanto? E eu falei pra ela, porque minha mãe era uma mãe perfeita. Minha mãe tava lá pra gente, o tempo inteiro. Minha mãe nunca ficou doente. A minha mãe abria mão de tudo. A vida da minha mãe éramos nós, eu e meus irmãos. Aí ela virou e falou assim, você já conversou com sua mãe sobre isso? Eu falei, não. Mas é o que eu cresci vendo. E isso me fez muito pensar. E aí um dia, conversei com a minha mãe e perguntei pra ela. E minha mãe, a gente tinha um relacionamento muito sincero, muito gostoso, muito honesto.
E ela falou pra mim, ela falou, filha, eu faria tudo de novo, eu abro mão de tudo por vocês, vocês são a minha vida, mas não foi fácil. Eu sofri, meu casamento sofreu, eu não tinha momento pra mim, eu ficava maluca, eu ficava de saco cheio, eu queria esganar vocês, mas eu tava lá, dia e noite. Isso me fez pensar que essa culpa dentro de mim foi porque eu vivi num ambiente que a minha cabeça criou, estava tudo lindo, maravilhoso, perfeito. E hoje em dia, vivendo isso, eu vejo que não é bem isso. A culpa maternal é uma coisa muito forte, que a gente, às vezes, acaba, nós mulheres, nascendo com isso, porque as nossas mães, e nós mães, a gente vê isso, elas fizeram tudo pela gente. Elas abriram mão de tudo pela gente. O que é o que a gente, crescendo, enxerga. Até as paciências incríveis, maravilhosas, impecáveis que elas tinham, a gente fala, nossa, mas eu não tenho essa paciência. Mas elas também não tinham essas paciências. É que a gente, pequena, a gente não percebia. Quantas vezes vocês já perderam a paciência com seus filhos, falaram, vou ao banheiro, e sentaram e choraram. Sentaram e começaram a gritar. E sentaram e ouviam seu filho chorando e gritando e só ficaram em silêncio, longe da situação, para vocês não fazerem nada de ruim para a criança. Eu sei que eu fiz isso várias vezes. Sou a rainha de fazer isso, especialmente nos momentos que eu já tô exaurida. E tá tudo bem. Porque a gente, criança, a gente não enxerga isso, a gente não vê isso. A gente passa por isso na hora que nós somos mães. Aí vem uma reflexão. Será que a gente realmente precisa ser perfeitas o tempo inteiro? Talvez aceitar as nossas imperfeições é melhor. Até para os nossos filhos entenderem que tá tudo bem errar e que nem nós, nem eles são perfeitos. Se essa conversa faz sentido para você, compartilhe esse episódio com uma amiga que precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo episódio.